Muito bem, nós vamos retomar aqui então. Eu peço a gentileza aqui dos nossos amigos. Hoje, infelizmente, deu uns probleminhas técnicos aqui. Nós estamos transmitindo só pelo canal do Bom Pastor. Infelizmente, nós acabamos tendo um probleminha aqui, então nós vamos voltar aqui ao nosso estudo. E eu queria cumprimentar todos vocês que estão conosco aqui, estão nos ouvindo nessa noite. Obrigado pela paciência de vocês, porque hoje nós estamos aqui transmitindo só pelo Bom Pastor. Então, gostaria de pedir desde já que você copiasse o link aí e transmitisse para os seus contatos. Convide as pessoas para assistir conosco aqui, não é? Nós vamos fazer o estudo do mesmo jeito, vai dar tudo certo. Talvez vamos ter um pequeno atraso aqui, mas vai dar tudo certo. Nós vamos fazer aí de qualquer jeito. Vamos lá. Aqui quem está no Zoom, permaneça conosco aqui. Quem não conseguiu entrar no Zoom, pede para entrar no YouTube. Né? No YouTube lá, né, que eu coloquei no grupo de profecias, aquele link lá, pede para entrar lá, tá bom? Agora nós não podemos abrir mais aqui, porque senão nós não vamos conseguir transmitir. Tá bom? E obrigado você que está nos assistindo. Nós vamos retomar aqui. Eu queria agradecer aqui a Alice, a Lauriane, a Nádia, a Cássia, que estão nos ajudando na moderação dos comentários. Por favor, vocês coloquem o seu comentário aqui no chat do YouTube. Compartilhe esse vídeo, por gentileza, para que a gente possa atingir mais pessoas. E nos ajude divulgando para os seus contatos, ok? Eu queria agradecer também aos moderadores lá do outro canal. Infelizmente, nós não conseguimos entrar no outro canal. Eu não sei por que razão, depois nós vamos descobrir, mas depois a gente vai copiar isso aqui e colocar lá para vocês, tá? No outro canal lá. Mas a Shelly e o Júnior, que estão nos ajudando no outro canal, também obrigado. Obrigado aqui também ao pessoal que está no Zoom com a gente. Temos aqui alguns grupos de profecia, que são pessoas que nos acompanham desde o começo desse seminário. Então, para essas pessoas, a gente compartilha o link do Zoom, para aqueles que quiserem entrar aqui. Na verdade, a maioria prefere ir pelo YouTube, mas não tem problema, o importante é que todos assistam, tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, então, do nosso estudo? Sem mais delongas, vamos novamente retomar aqui o nosso estudo. Eu estava falando que o nosso estudo está na parte número 7. Nós já fizemos 6 estudos aqui de Daniel e Apocalipse. E hoje o estudo é muito interessante. Você não pode perder realmente. E você vai ficar muito contente de saber. Na semana passada, ou no último estudo, nós paramos aqui em Apocalipse 13, verso 11. E é daqui que nós vamos começar hoje. Hoje nós vamos estudar do verso 11 até o 14, e no próximo estudo nós vamos estudar do verso 15 até o 18, tá bom? Então, e aí depois teremos mais um estudo ainda. Então você fique conosco aí, não perca essa chance. O Apocalipse 13, 11 diz assim: Eu vi ainda uma outra besta emergir da terra. Ela tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Nós estávamos explicando aqui que para decifrar essa besta na profecia representa um poder. No último estudo nós vimos a besta que surgiu do mar. Essa aqui, ela surgiu da terra. Então é o oposto àquela que nós tínhamos estudado no último vídeo que nós fizemos aqui, certo? Então, o que representa mar ou águas na profecia? Se nós descobrirmos o que representa mar e águas, nós vamos, por contraste, descobrir o que significa terra. E a passagem que nós vamos usar é Apocalipse 17, verso 15. 17, verso 15 diz assim: As águas que você viu são povos, multidões, nações e línguas. Então, olha só, a própria Bíblia interpreta a Bíblia.
povos, multidões, nações e línguas. Então, se mar representa um lugar densamente povoado, então o contrário, terra, vai representar um local pouco povoado, sem muitas pessoas. E isso é a primeira dica para a gente descobrir qual é essa besta, ou quem ela representa no Apocalipse, a besta que surgiu da terra. É um local pouco povoado, tá bom? A segunda dica, nós vamos tirar lá de Daniel 7. Daniel 7, que nós já estudamos aqui, apresentou uma visão, 4 animais subindo do mar também, e os 4 ventos estavam agitando o mar. Nós vamos descobrir o que representa ventos. E, por contraste, nós também vamos ter uma pista aqui para a besta que surgiu da terra. Porque aqui, a besta que surgiu da terra não tem nenhum vento agitando nenhum lado, certo? Então é o oposto. Então, ventos, o que representa? Se nós lermos Jeremias 49, 36 e 37, né, se nós lermos esse texto, lá fala que os ventos representam justamente a espada, o símbolo da espada, ou seja, a ação da ira de Deus através da espada, né, quando ele permite guerras e conflitos. Então, ventos na profecia representam guerras e conflitos. Aqui em Apocalipse 13, verso 11, essa besta que surgiu da terra, ela, como eu disse, não tem ali nenhum elemento de conflitos. Por quê? Porque todos os outros impérios que dominaram esse mundo, que estão lá representados em Daniel 7, por aqueles 4 animais, todos eles, para poder assumir o poder, eles tinham que derrotar o poder dominante anterior, né, o império anterior, através de guerras, de conflitos, e tomar o poder, digamos, à força. Né? Então, foi assim com a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma. Um foi derrotando o outro. Agora, essa besta que surgiu da terra no Apocalipse 13, que nós vamos estudar hoje, não tem nenhum vento ali presente. Então, isso é uma grande pista para nós. A conclusão está aí embaixo no slide. Essa besta da terra não surgiria de guerras e conflitos, mas sim pacificamente num território desocupado, ou seja, pouco povoado. São 2 dicas muito importantes. E a terceira dica está aqui no verso 10, que é o verso anterior, que tem a ver com a besta que surgiu do mar, aquela que a gente viu no último estudo. Propositadamente, nós deixamos esse verso para estudar hoje, mas esse verso tem a ver com a besta que surgiu do mar, que é aquele poder que nós estudamos no último vídeo. Se você que está assistindo a gente aqui agora ao vivo ou por uma gravação, eu queria que você buscasse os outros vídeos anteriores e assistisse esses vídeos. Tem muito material interessante ali que nós trouxemos aqui da Bíblia, da história, e você certamente vai gostar bastante. Então, Apocalipse 13:10 tem a ver com a primeira besta, aquela que surgiu do mar. E aqui diz assim no texto: se alguém leva em cativeiro vai, ou irá. E se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Bom, a besta que surgiu do mar, nós vimos no último estudo, ela representa a Roma papal, né, o poder religioso de Roma, que dominou durante muito tempo. E nesse tempo em que Roma papal dominou, com certeza enviou para o exílio e também para a morte, né, para a espada, muitas pessoas que não concordavam com os seus dogmas. E agora, esse texto do verso 10 aqui, diz que quem enviou para o exílio e matou, agora também passaria pela espada e também seria levado para o exílio. Então, ou seja, quando que aconteceu isso com Roma Papal? Nós estudamos no último estudo. Foi em 1798, quando a Revolução Francesa estourou e depois, então, as tropas de Napoleão foram mandadas lá para Roma, aprisionaram o Papa Pio VI. Olha aí, quem vai para o cativeiro, né, ou leva para o cativeiro irá. Então foi preso. E quem se alguém matar a espada, é necessário que seja morto também. Então, ou seja, foi um golpe de morte. Nós vimos aqui um golpe mortal que Roma Papal recebeu, perdeu seu poder temporal e foi no ano de 1798. E por que isso é importante para nós? Porque o verso 10, se o verso 10 tem a ver com a época de 1798,
Agora que começa o verso 11, que nós estamos estudando hoje, que aparece essa besta que surgiu da terra, nós temos que buscar justamente nessa época. Ou seja, as 3 dicas que nós vimos aqui para descobrir qual é essa besta. Quem é esse poder? Primeiro, surgiu mais ou menos ali na época de 1798, na época em que a primeira besta estava recebendo seu golpe mortal, né? Perdeu seu poder. Segundo, ia surgir pacificamente, sem precisar guerrear e lutar para tomar o poder do mundo. Ia se tornar uma potência de modo pacífico. E terceiro, ia surgir num lugar pouco povoado. Então, ou seja, nós temos aqui três dicas para descobrir quem é essa besta que surgiu da Terra. Então, vamos lá. Só tem uma possibilidade, e aqui eu já vou mostrar para vocês qual é. Surgiu mais ou menos ali na época de 1798. Tomou o poder no mundo de modo pacífico. Se tornou uma potência de modo pacífico. E surgiu num local pouco povoado. Que poder é esse? Ora, não precisa ser muito inteligente para descobrir que se trata dos Estados Unidos da América. Né? Só tem uma nação, um poder no mundo que encaixa perfeitamente essas 3 características que nós estudamos até aqui. Os Estados Unidos da América, vocês sabem, um grupo de peregrinos fugiu da Europa, justamente fugiu por causa da perseguição religiosa e política que havia ali no continente, no velho continente, como dizem, e agora eles queriam fundar uma nova nação que fosse livre, que não tivesse a influência de Roma. E os Estados Unidos surgiram justamente como um país protestante livre para fugir das garras de Roma, não é? E de modo pacífico foi crescendo, crescendo, crescendo e assumiu o poder no mundo. Bom, vamos lá. Nós vimos no verso 11 que diz assim: vi ainda uma besta emergir da terra, então nós já vimos isso, tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ora, o que são esses 2 chifres? Chifres na profecia sempre representa o quê? Representa poder, governo, poder ou governo, tá bom? O chifre. E, no caso aqui, se referindo aos Estados Unidos, essa besta que parecia cordeiro, tinha 2 chifres como de cordeiro, mas depois passou a falar como dragão, esses 2 chifres, nós acreditamos que tem a ver com as 2 principais características dessa nação, desse poder, que fizeram desse poder um império, na verdade, né? Que é o republicanismo e o protestantismo. Por que essas 2 características? Porque, veja, ora, os Estados Unidos surgiram como uma república cuja principal característica dentro da república é a liberdade civil, não é? Todos os homens são criados iguais e têm o direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade. É isso que está lá nos documentos, né, daqueles que fundaram os Estados Unidos. E também o protestantismo é outro poder. Então, veja, esses 2 poderes ou essas 2 marcas, né, importantes desse poder, dessa besta que parecia um cordeirinho quando surgiu, que é justamente isso. O protestantismo tem a ver com a liberdade religiosa. Eles fugiram da Europa, porque lá não tinha liberdade religiosa, e aqui na América eles podiam adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso aí. Liberdade civil, que tem a ver com o republicanismo. Todos os homens são criados iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. É isso que está na Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776, ok? Então, olha aí, liberdade civil dentro do republicanismo. Isso foi uma das características que fez dos Estados Unidos uma grande nação. O outro foi a liberdade religiosa, como eu disse. Na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos está escrito lá: o Congresso não fará qualquer lei referente ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício dessa. Então, olha que espetáculo, né? Todos aqueles peregrinos e aquelas centenas, milhares de pessoas que saíram do continente velho, da Europa, fugindo de perseguição lá, agora conseguiram fundar um país onde havia um perfeito equilíbrio
entre a liberdade religiosa e a liberdade civil. E foi isso que fez dos Estados Unidos uma grande potência no mundo. Não é? Até hoje é considerado o país da liberdade. Lógico que a liberdade também pressupõe responsabilidade, mas a liberdade ela precisa existir, ok? Bem, mas a profecia diz lá no verso 11 que essa besta que surgiu da terra ia depois falar como dragão. Olha que coisa espantosa. Primeiro parecia um cordeiro, mas depois ia falar como dragão. O que representa essa fala? Eu vou citar aqui já Apocalipse 13, 12, porque tem uma outra característica muito parecida com essa. Diz assim: e essa besta exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela. Olha que coisa! Então, essa besta que surgiu da terra, que representa os Estados Unidos da América, de alguma forma, com o passar do tempo, ia falar como dragão. Olha, e essa ilustração, né, esse símbolo de falar como dragão, isso representa o quê? Representa esse espírito de intolerância e perseguição que a primeira besta, aquela que surgiu do mar, praticou durante muito tempo. E aqui, no verso 12, diz que essa primeira besta, em algum momento, ia exercer a mesma autoridade em nome da primeira besta. Ou seja, de alguma forma ia copiá-la. Então, vamos ver o que representa isso. Ainda no verso 12, nós lemos assim: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, olha, a profecia do Apocalipse revelou para nós que os Estados Unidos da América, em algum momento, iria usar a sua autoridade para impor alguma coisa no mundo que ia constituir um ato de homenagem à primeira besta, ou seja, a Roma papal. Então, parece assim uma coisa assim absurda até de nós pensarmos, né? De nós prevermos isso, mas era exatamente isso que ia acontecer. Como poderia, né? Pessoas que fugiram da perseguição na Europa para fundar um país livre e, através da liberdade, conseguiram levantar um país a um império, a uma potência no mundo, agora, em algum momento, a profecia diz que eles iriam demonstrar o mesmo espírito de perseguição, de intolerância que a primeira besta apresentou no passado, não é? E mais do que isso, ia fazer com que toda a terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta. Olha que coisa assim impressionante essa, né? Agora, vamos ver o que mais a profecia diz que ia acontecer. No verso 14, Apocalipse 13, verso 14, diz assim: dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, a primeira besta. Então, ou seja, como que nós vamos ter que descobrir agora como que a primeira besta surgiu, como ela foi formada. Porque se aqui na profecia diz que a besta da terra iria fazer uma imagem da primeira besta, quer dizer, ela ia fazer uma cópia da primeira besta, né? Uma imagem, algo parecido, semelhante. Então, vamos ver como que surgiu a primeira besta e nós vamos agora poder entender o que vai acontecer com essa segunda besta que surgiu da terra. A besta que surgiu do mar, ela foi formada quando se uniu com o poder político. O poder religioso e o poder político se uniram para alcançar os seus fins, né? Os fins religiosos através da política. Quando que isso aconteceu? Ora, aconteceu no terceiro e quarto século da nossa era, quando o imperador Constantino, ele resolveu parar todas as perseguições religiosas naquela época e ele resolveu, então, assumir o Estado assumir uma religião oficial, né, que foi a religião romana. E quando o Estado e a religião se uniram, inclusive ele impôs algumas leis religiosas, por exemplo, a guarda do domingo, como sendo um dia obrigatório de guarda, né, teve uma lei dominical, digamos assim. Essa lei foi estabelecida no ano 321 da nossa era. Está aí na história para todo mundo ver isso aí, né? Pode conferir nos livros de história. Então, nesse ano 321, surgiu essa lei, foi uma lei dominical. A política e a religião passaram a andar juntas.
A partir daí foi que o romanismo se estabeleceu. O romanismo é diferente do cristianismo, ok? Ele tem elementos do cristianismo, mas não é o cristianismo 100%. O cristianismo bíblico, ele é baseado 100% na palavra de Deus, apenas. E não toma parte de política, né? Não faz união entre igreja e política. Muito bem. Então, se a primeira besta foi formada dessa união, né, se o poder do romanismo, de Roma papal, surgiu dessa união de política e religião, então agora o Apocalipse está dizendo para nós que vai acontecer a mesma coisa com a segunda besta. A segunda besta, que surgiu como um cordeirinho, branda, né, manso, agora vai falar como dragão. Por quê? Porque em algum momento ela iria fazer uma imagem, uma cópia da primeira besta. Ia unir a política e a religião para impor os interesses da religião. E, de certa forma, interesses que têm a ver com a primeira besta, né? Porque nós vimos aqui agora há pouco o Apocalipse dizendo que vai fazer com que toda a terra adore a primeira besta. Vai fazer todo mundo homenagear e adorar a primeira besta. Então, esse é o quadro que nós temos, né? Parece impossível isso de acontecer, porque os Estados Unidos são um país que sempre prezou pela liberdade. Porém, infelizmente, cada dia que passa, nós vemos que isso pode acontecer, inclusive nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo agora numa época de pandemia, e essa pandemia mexeu demais com as estruturas dos governos mundiais, não é? Muitos governos aí estão já mostrando as suas garras, tirando direitos individuais dos seus cidadãos, não é? Direito de liberdade de expressão, por exemplo. Quanta censura está acontecendo aí na internet, na verdade? Quantos direitos estão sendo violados em alguns lugares? Então já deu para ter uma ideia de que, infelizmente, o mundo não está tão assim, não está impossível de acontecer isso que a profecia disse que ia acontecer. Pelo contrário, isso mostra para nós que a profecia está muito próxima de acontecer. Pode estar muito próxima de acontecer, não é verdade? Então, o cenário que nós temos aqui em Apocalipse 13, dos versos 11 até o 14, é esse. É um cenário que apresenta um poder que ia surgir pacificamente no mundo, não ia precisar de guerras e conflitos para dominar o mundo, ia se tornar um império de maneira pacífica, e isso aconteceu. Os Estados Unidos estão aí para todo mundo ver. Domina o mundo, é o império que domina o mundo, e não precisou guerrear com ninguém para poder surgir e manter, estabelecer a sua independência, enfim. Porém, a profecia diz que em algum momento essa liberdade seria deixada de lado e passaria a falar como dragão, através das suas leis, né, leis, a sua casa legislativa e também poder judiciário, certamente, iria impor algum tipo de perseguição para com os seus habitantes, e isso acabaria influenciando o mundo também, que iria copiar esse modelo. Então, nós estamos quase chegando lá, ok? Nós vamos terminar esse tema no próximo estudo, e você não pode perder o próximo estudo. No próximo estudo, nós vamos falar sobre a marca da besta. É essa aí que todo mundo anda falando por aí. Nós vamos descobrir o que significa a marca da besta, que tem a ver exatamente com as duas bestas aqui, esses dois poderes que nós estamos estudando. Aquela que surgiu do mar, que é o poder de Roma papal, e essa que surgiu da terra, né, que são os Estados Unidos da América. Muito bem, então vamos aqui avançando agora. Em Apocalipse 13, verso 13, tem um verso assim importantíssimo no nosso estudo. Diz assim, olha: também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Olhe a que ponto vai chegar essa besta que surgiu da terra. A Bíblia diz que vai chegar ao ponto de fazer descer fogo do céu à vista dos homens para poder enganar as pessoas, ou para poder seduzir as pessoas. Seduzir para o engano, logicamente, não é? Bem,
O que tem a ver esses sinais, essas maravilhas? Olha, a gente deve ficar assim muito de antena, muito ligada para isso aí. Por quê? Eu resumi aqui nessa frase que eu coloquei nesse slide para vocês. Nós cremos que a opinião pública mundial será manipulada para aceitar a imagem da besta que vai ser feito, devido aos sinais e prodígios realizados pela América protestante. Então, ou seja, vão fazer descer até fogo do céu à vista das pessoas. E isso não está longe de acontecer, não. Porque hoje em dia tem muita gente que fica procurando só sinais e maravilhas para poder basear a sua fé, não é? Infelizmente, isso está dentro do cristianismo hoje. Há um grupo muito grande dentro do cristianismo hoje que, em vez de procurar descobrir o que a palavra de Deus diz, né, está escrito, estão procurando apenas sinais, maravilhas, curas, coisas espetaculares. E aí, olha, essas pessoas poderão ser enganadas facilmente agora, no tempo do fim. Porque quando estourar isso aí, for feita essa imagem da besta, né? E os Estados Unidos começar a impor perante o mundo algum tipo de lei que vai obrigar as pessoas a adorar a primeira besta, né, Roma papal, vai ser feito, inclusive, milagres e coisas sobrenaturais, por exemplo, fogo descendo do céu, para poder induzir as pessoas a seguir esse tipo de orientação. Então, aqui eu gostaria de abrir um espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho muito importante esse aspecto. Que aspecto? Ora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de milagres, de coisas sobrenaturais, né, de curas maravilhosas, sinais e prodígios. Veja, só o fato de certos indivíduos supostamente possuírem o poder de realizar milagres não significa, por isso, que o poder que eles têm, entre aspas, né, poder, é o poder de Deus. Não significa. E aqui eu vou citar a Bíblia para você. Eu vou citar Mateus 7, 21 a 23. Olha o que o evangelista Mateus deixou registrado para nós. Palavras de Jesus. Eu vou ler aqui, olha. Diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha que frase forte essa. Vou ler de novo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer assim: Mas, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Nós não expulsamos demônios em seu nome? E não fizemos muitos milagres em seu nome? E então Jesus disse: Eu lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Prestaram atenção? Que palavras pesadas e fortes essas que Jesus disse para os seus discípulos naquela época? Ele disse o seguinte, que vai ter muita gente, quando Jesus voltar, quando se encontrar com Jesus, que vai dizer assim: Mas, Senhor, nós profetizamos em seu nome, fizemos milagres em seu nome. E Jesus vai dizer para muitas dessas pessoas: Olha, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Vocês usaram o meu nome, mas vocês, na verdade, praticam o mal. Vocês não são meus seguidores. Olha que verso esse, gente. Olha que verso. Esse aqui é um verso para a gente abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Isso significa que a gente não deve depositar a nossa fé só em milagres, em coisas espetaculares. Por quê? Porque nós podemos ser enganados. A nossa fé não deve estar baseada só nisso. A nossa fé tem que estar baseada primeiro na palavra de Deus. Até porque em Mateus 24, né, que está aí na tela, Jesus disse assim: Acautelai-vos, surgirão falsos profetas. Cuidado! Então, ou seja, falsos profetas que podem fazer, entre aspas, né, falsos milagres também. Alguém vai dizer assim: nossa, pastor, mas realmente tem uma grande parcela do cristianismo hoje que só pensa nisso. É verdade, infelizmente. Só querem saber de curas, milagres, de coisas sobrenaturais e colocam a fé, a sua fé, baseada nisso. Essas pessoas correm um grande perigo. Vou repetir aqui. Essas pessoas estão correndo um grande perigo. Porque agora, no tempo do fim, vai ter operação de milagres e coisas espetaculares para poder enganar as pessoas. Acabamos de ler no Apocalipse 13: fogo do céu
vai cair sobre a terra para poder enganar as pessoas. E quem acredita só em coisas sobrenaturais poderá ser enganado. Então preste atenção nisso aí. Não baseie a sua fé apenas em coisas sobrenaturais. Baseie a sua fé na palavra de Deus. Está escrito. Isso deve vir em primeiro lugar. Bom, eu coloquei aqui mais duas passagens na telas para dizer o seguinte, que embora Deus seja poderoso, né, para efetuar todo e qualquer milagre, e eu creio em milagres, viu? Já vou dizer para vocês, já tive vários milagres na minha vida e Deus é poderoso, ele faz milagres mesmo. Porém, em alguns casos, a providência divina tem outros propósitos que estão além da nossa compreensão humana. A nossa compreensão humana é muito limitada. Deus ele é muito poderoso demais, ele pensa muito mais além do que nós imaginamos. A sabedoria dele é infinita. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes, vou repetir, às vezes pode não ser a vontade de Deus fazer milagres por nós. Ok? Mas, pastor, você está dizendo isso baseado em quê? Aonde está escrito isso? Olha, eu vou usar duas histórias da Bíblia que estão aí na tela para explicar isso para vocês. A primeira história em 2 Coríntios 12, você pode ler lá depois, é o apóstolo Paulo. Ninguém duvida que o apóstolo Paulo foi um campeão da fé. Se há alguém na Bíblia, um personagem bíblico que tinha muita fé, era Paulo. Porque além de grande pregador, fundador de igreja, não é? Espalhou o evangelho na sua época, ressuscitou mortos, fez milagres de cura na época dele. Quem que vai duvidar da fé de Paulo, não é verdade? É um campeão do evangelho, como diz. Porém, teve uma vez que Paulo ele tinha um problema consigo mesmo. Ele chamava isso de espinho na carne. Está lá nessa passagem aí de 2 Coríntios 12. E a Bíblia diz assim, que ele orou 3 vezes a Deus para que Deus removesse dele esse espinho na carne. E sabe o que Deus disse para ele? Paulo, a minha graça te basta. Agora imaginem vocês, um campeão da fé, um homem da estatura espiritual de Paulo, e Deus simplesmente diz para ele o quê? A minha graça te basta. Isso, queridos, é para nós tirarmos a conclusão, isso nos faz tirar a conclusão de que nem sempre é a vontade de Deus fazer milagres por nós. Ele faz. Quando nós pedimos com fé, ele faz milagres. Mas às vezes, vou repetir, às vezes Deus tem outros planos que não compete a nós, pobres mortais, sabermos, não é? Deus tem na sua infinita sabedoria muito mais capacidade de dirigir esse mundo do que nós mesmos, com certeza. Então Deus tem planos que às vezes estão fora da nossa alçada saber ou descobrir. Nós temos que confiar pela fé, ok? A outra história que está aí em 2 Reis 13, eu quero que você leia depois, é a história do profeta Eliseu. Se há um homem também fantástico, um personagem maravilhoso no Antigo Testamento, é o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ficou doente, diz a Bíblia. E não só ficou doente, ele ficou doente e morreu. Morreu doente. Agora imagine, pegue a história do profeta Eliseu. Ele ressuscitou mortos, ele fez vários milagres em nome de Deus. Ele ensinou a verdade, dirigiu a escola dos profetas, mas ainda assim ele pegou uma doença e morreu. Agora, preste atenção aqui comigo. Você acha que Eliseu não orou para Deus ser curado? Você acha que outras pessoas da época dele não oraram para ele ser curado? E agora eu pergunto, por que ele não foi curado? Por que Deus não fez um milagre com ele? Um dia lá no céu nós vamos saber. E quem sabe o próprio Eliseu vai saber. Mas a Bíblia diz que ele ficou doente e ele morreu. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que a Bíblia nos mostra que nosso Deus é poderoso, ele faz milagres e nós devemos pedir milagres para ele. Porém, a nossa fé não deve estar baseada nesses milagres, curas e coisas sobrenaturais. Por que também? Porque o próprio inimigo, as forças das trevas, podem operar supostas maravilhas para enganar as pessoas. Isso acontece. E aí eu coloquei mais 3 passagens da Bíblia que falam sobre isso. A primeira, você está vendo aí na ilustração,
foi na época de Moisés. Moisés foi tirar o povo de Deus do Egito, né? Que Deus mandou ele fazer isso. E aí chegou lá e ele, diz a Bíblia, jogou o cajado e se transformou numa serpente. Bom, Faraó, com o coração duro, mandou vir os seus encantadores, os seus sábios, os seus feiticeiros, e a Bíblia diz que eles fizeram a mesma coisa e jogaram o cajado e virou cobra também, serpente. Mas aí a serpente, ali do cajado de Moisés, foi lá e engoliu as outras serpentes. Bom, o que essa história nos mostra? Que a força das trevas, as forças das trevas também podem operar supostas maravilhas, e aqui eu coloco maravilhas entre aspas, tá? O inimigo não tem poder para criar vida, mas ele tem poder para criar ilusão de ótica. Né? Quanto ilusionismo ele pode criar, fazendo aparecer formas e coisas milagrosas na nossa vida, quando na verdade isso não existe, não são verdadeiras. Então, cuidado, não coloque a sua fé apenas em coisas espetaculares, porque nós podemos ser enganados se fizermos isso. E aí tem outras passagens na Bíblia que falam a mesma coisa, né? Que o inimigo pode até se transformar em anjo de luz para nos enganar. Então, muito cuidado. Bem, voltando lá para Apocalipse 13 agora, no verso 13 diz assim: faz descer fogo do céu à vista dos homens. A besta da terra, nesse contexto profético, vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Ou seja, líderes religiosos até poderão citar a própria Bíblia quando fizerem isso. Sabe por quê? Lá em Malaquias 4:5 tem uma profecia muito conhecida que diz assim: eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ora, imagine vocês essa situação agora. Acompanhe comigo o raciocínio aqui. Imagine, num futuro breve, os Estados Unidos da América, que são representado aí por essa besta que surgiu da Terra, impondo algum tipo de homenagem à primeira besta, né? Uma adoração à primeira besta, e fazendo com que o mundo inteiro adore a primeira besta. E para dar crédito a isso, fazendo milagres, descer fogo do céu. Agora imagine quando isso acontecer, imagine se alguns líderes religiosos não vão poder citar essa própria passagem da Bíblia para dar mais crédito ainda a esse evento, dizendo, olha, a Bíblia mesmo diz que Deus ia enviar o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Ora, Elias, o profeta Elias, ele é mais conhecido pelo quê? Não foi justamente por fazer vir fogo do céu lá no Monte Carmelo? Agora imagine a Bíblia dizendo que Deus vai enviar o profeta Elias, claro, o espírito do profeta Elias, né? O espírito aqui que eu digo é o temor de Elias, a maneira de Elias, a consagração de Elias para as pessoas agora do tempo do fim. Então imagine usando esse verso aqui e dizendo, olha, a Bíblia diz que Elias ia vir. E está aqui, olha, estamos trazendo fogo do céu. Nós somos Elias. Como que nós vamos responder a isso? Você já pensou nisso? Como que você vai responder quando isso acontecer? O que você vai dizer? O que eu vou dizer? Graças a Deus que a Bíblia não nos deixa sem luz, na é verdade? E eu vou já ensinar para você o que você deve responder quando isso acontecer. Como não ser enganados? É só você ler o contexto da Bíblia. Nessa mesma passagem de Malaquias 4:5, que fala do profeta Elias, leia o verso 4 anterior para você ver. Olha o que está dizendo assim, ó. Lembrem-se da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi lá no Monte Sinai, os estatutos e juízos. Lembrem-se da lei de Moisés. Ora, agora ficou fácil. Se vier qualquer pessoa e fizer descer fogo do céu e dizer para você que está vindo em nome de Elias, preste atenção. Se essa pessoa falar qualquer coisa que vá contra a lei de Moisés, né, os 10 mandamentos, aqui está falando dos 10 mandamentos, a lei de Moisés que foi dada no Sinai, os 10 mandamentos, pode saber que essa pessoa não vem de Deus e não é o verdadeiro Elias, né, o espírito de Elias. Não é o verdadeiro, a pessoa que vem em nome de Elias, com o temor de Elias.
representando o Deus de Elias. Por quê? Porque está aqui. A mesma passagem que fez a profecia sobre o profeta Elias, também disse no verso anterior, lembrem-se da lei de Moisés. Então tá aí, fica aí a dica, você que está me ouvindo e assistindo, anota aí, não esquece, porque logo logo vai acontecer e vai se cumprir a profecia do Apocalipse 13. E vai ter gente que vai fazer descer fogo do céu para querer provar que está certo, para dar força à sua argumentação. E aí nós vamos ter que mostrar para eles, olha, está escrito. Lembrem-se da lei de Moisés. Se a pessoa disser qualquer coisa que vá contra a lei de Moisés, os 10 mandamentos, é porque essa pessoa não vem de Deus. É simples. Está escrito. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus. Não devemos ser enganados, ok? Anote aí, hein? Anote aí e não vai ser enganado na época. Muito bem, agora vamos voltar aqui para a parte final do nosso estudo. Qual é a parte final? Bom, já que nós vimos que vai acontecer tudo isso, a gente fica de queixo caído. Por quê? Porque os Estados Unidos da América, na verdade, são o símbolo da liberdade no mundo. E a Bíblia diz que um dia isso ia acabar. E esse poder ia virar um poder opressor. Ia acabar com a liberdade das pessoas, ia impor um regime de intolerância e seguindo, inclusive, o modelo da primeira besta, né, do poder de Roma papal. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: como que os Estados Unidos da América se aproximaram de Roma, sendo que quando eles surgiram, eles eram o oposto de Roma, eles não queriam saber, né, do governo de Roma. Como que eles se aproximaram e como que eles foram influenciados pelos princípios que vêm de Roma? Como isso aconteceu? Bom, para responder essa pergunta, gente, olha, daria para escrever até um livro. Daria para escrever um livro. E não só eu, como outras pessoas poderiam escrever. Então, é uma pergunta que exige uma resposta muito complexa. Mas eu vou me arriscar aqui a pontuar algumas coisas. Eu queria que você prestasse atenção agora. Nós vamos fazer um apanhado histórico muito rápido aqui, para você entender o que aconteceu e está acontecendo com os Estados Unidos da América. Primeiro, nós vamos falar aqui sobre essas três influências que não só estão nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, e que vêm lá daquela besta que surgiu do abismo. Lembra que nós estudamos aqui, Apocalipse capítulo 11? Eu acho que foi há dois estudos atrás. Nós vimos a besta que subiu do abismo, que representa a França revolucionária. A França revolucionária, naqueles 3 anos e meio em que a França se tornou um governo ateu, tirou Deus da sua Constituição, mandou queimar as Bíblias em praça pública, né? Está escrito lá em Apocalipse 11, nós estudamos aqui. Reveja os vídeos anteriores, não deixe de ver se você não assistiu. E você vai entender que o que foi plantado lá na Revolução Francesa, nessa época, né, da França revolucionária, dos 3 anos e meio, em que foi um governo ateu, um governo que não acreditava em Deus, que era contra a palavra de Deus e contra a lei de Deus. Essa incredulidade que foi plantada ali naquela época, nesses 3 anos e meio, essa incredulidade espalhou-se pelo mundo também. E espalhou-se principalmente por causa dessas três aí ideologias que eu coloquei aí no slide. Primeiro, a teologia liberal. O que é a teologia liberal? É um tipo de teologia que é feito para desconstruir a Bíblia. Ela é baseada em parte no iluminismo, que coloca a razão em lugar da revelação, e ela é baseada em parte também no deísmo. O deísmo é uma forma de cristianismo que desacredita do aspecto sobrenatural da história. Ou seja, acredita em Deus, mas não acredita que Deus intervém na história e se importa com esse mundo e está aqui conosco. Então, isso se chama deísmo. Então, o deísmo e o iluminismo influenciaram de uma tal maneira o cristianismo que fez surgir essa corrente chamada teologia liberal. É uma corrente que, baseada na desconstrução da Bíblia, né, de tudo que há de sobrenatural da Bíblia. Então, isso influenciou muito a nação americana e o mundo inteiro, né, em todos os lugares. Tem a influência da teologia liberal, que faz com que as pessoas desacreditem da palavra de Deus e percam a sua fé.
né? Na verdade é isso. E tem essas outras ideologias que eu marquei aí, o marxismo cultural e também o darwinismo, que deram a sua contribuição para esse mundo, espalhando justamente também a incredulidade, né? Tirando Deus de lado e desacreditando da palavra de Deus e também desacreditando da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Então, veja, a primeira influência que eu gostaria de citar aqui, que fez com que os Estados Unidos fossem perdendo seu poder protestante, né, que tinha desde o começo, desde que tinha surgido como nação, foi justamente essas influências aí que levaram as pessoas, né, a sociedade americana e a sociedade no geral também ocidental, a desacreditar de Deus, desacreditar da Bíblia e desacreditar da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Essa tríplice rejeição, ela vem, repito, lá da França revolucionária. Foi plantada ali e dali espalhou-se pelo mundo. Então essa é uma influência que acabou contribuindo para que os Estados Unidos fossem perdendo o seu poder, né, o seu poder. Bom, paralelo a isso, tem uma outra influência que eu queria citar para vocês aqui. Chama-se teologia do domínio e foi sistematizada por esse homem que está na tela aí. O nome dele, Rousseau John Rushdown. É um americano, está aí, ele já faleceu, né, em 2001, mas ele deixou uma obra muito grande escrita chamada Institutes of Biblical Law. Essa obra é uma obra em vários volumes e ele sistematizou esse conceito. Que conceito? A teologia do domínio. Ele acredita, nessa teologia criada por ele, ou sistematizada por ele, acredita que aquela orientação que Deus deu para Adão lá no começo do mundo, lá em Gênesis 1, 26, né, para exercer o domínio sobre a criação, né, para cuidar, administrar da criação, crescer e se multiplicar, enfim, dominar a terra. Aquela orientação que está lá em Gênesis 1, 26, ele acredita que é a grande comissão, ou seja, que é a missão de todas as pessoas, de todos nós. Que nós devemos, na verdade, o quê? Os cristãos devem submeter, devem dominar todas as coisas nesse mundo, inclusive a política, os partidos políticos, os governos, as instituições do governo, devem dominar tudo. Por isso o nome teologia do domínio. Essa é a ideia. E essa ideia, gente, está muito parecida, sabe com quem? Com a ideia do teólogo católico Agostinho. E aqui é onde eu faço a semelhança entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que aconteceu no passado com Roma Papal. Né? O teólogo Agostinho, ele também partilhava dessa ideia, que os cristãos terão êxito em converter o mundo e trazer um milênio de paz aqui na Terra. E converter o mundo, converter a política, converter os partidos políticos, converter as instituições políticas, converter tudo, dominar tudo. Essa é a ideia de Agostinho. Mas é uma ideia que acabou entrando dentro do protestantismo da América, através dessa teologia do domínio. Agora, raciocina comigo aqui. Por um lado, nós temos o ataque da incredulidade, minando a fé das pessoas, né? Com aquelas ideologias que eu falei, a teologia liberal, o marxismo cultural, né, o darwinismo, minando a fé das pessoas. E por outro lado, na outra extremidade, nós temos aqui a teologia do domínio, entrando dentro do protestantismo, fazendo com que o protestantismo, ou a parte, né, dos protestantes, acreditasse que é um dever seu dominar tudo que tem no mundo, dominar a cultura, dominar a política, dominar tudo. Ora, essa não é uma ideia bíblica, não é. A grande comissão que Jesus deixou para nós foi para nós testemunharmos para todas as nações. Está aí na tela, eu marquei 3 passagens bíblicas para você conferir depois. Mateus 28, 19, 24, 14 e também Atos 1, verso 8, onde Jesus diz assim: e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, o que Jesus nos chama, na verdade, ele nos chama para ser testemunhas. E o que é testemunhar?
testemunhar é falar daquilo que você está vivendo, daquilo que você está experimentando com Deus. É esse o nosso propósito, né? Mostrar para as pessoas a vida que nós temos com Deus. Em nenhum momento na Bíblia, Jesus disse que nós temos que dominar todas as instituições seculares. Mas é isso que a teologia do domínio tem ensinado lá nos Estados Unidos. E é por isso que está tendo uma grande aproximação da política e do Estado, da política aliás, da política e da religião, desculpa, né? A política e a religião estão assim, ó, lá nos Estados Unidos. Por quê? Por causa da influência dessa teologia do domínio. Então, por um lado, a sociedade está ficando cada vez mais incrédula, longe de Deus. Por outro lado, está sendo jogada para o outro extremo, para que a política e a religião se abracem para tentar salvar o mundo. E olha como isso é perigoso. Foi exatamente assim que surgiu o poder da primeira besta, né, lá de Roma papal. E os Estados Unidos está caminhando para esse mesmo nível, para esse mesmo nível. Isso não significa que nós não devemos nunca participar de questões políticas que envolvem questões morais. Não, não é assim. Pelo contrário, quando tem questões morais envolvidas, nós devemos colocar a nossa influência a favor daquilo que a tradição judaico-cristã deixou para nós, que está na palavra de Deus. Mas a questão dessa teologia do domínio é que vai além disso. Não a teologia do domínio, ela não é só na defensiva, ela joga no ataque, ela quer dominar tudo, porque eles acreditam que assim vão trazer um milênio de paz aqui na Terra. E isso é perigoso, isso não está na Bíblia, isso é antibíblico. E é assim, no meu ponto de vista, que os Estados Unidos estão cada vez se parecendo mais com a primeira besta. E nós estamos chegando nesse ponto que a profecia disse que ia chegar. Muito bem. Agora uma rápida vislumbre aqui, um rápido vislumbre do que aconteceu na história, só para você saber. Com essa teologia do domínio, com esse pensamento sendo criado, sendo aumentado, né, e divulgado nos Estados Unidos, surgiram alguns movimentos ali nos Estados Unidos. Eu queria citar esses que estão na tela aí. Em 1970 surgiu o que nós chamamos de direita religiosa. Foi a primeira, assim, o primeiro avanço, né, de um grupo de religiosos tentando dominar a política, do ponto de vista dentro do cristianismo. Depois, em 1979, surgiu o que ficou conhecido como maioria moral. E aí está um ícone, né? Você vê aí o nome do pastor Jerry Falwell. Esse pastor era um pastor batista e ele ensinava muito isso. Ele era adepto dessa teologia do domínio e isso acabou motivando com que ele criasse esse movimento, né? Movimento religioso político para influenciar a política. Influenciar, repito, não só de forma defensiva, mas de forma ofensiva, não é? E por último, em 1987, surgiu a Coalizão Cristã, com mais dois nomes aí, dois ícones que defenderam muito isso nos Estados Unidos. O pastor Pat Robertson e o Ralph Reed. Esse Ralph Reed, em 1995, foi capa da revista Time. Eu até coloquei aqui como um exemplo para vocês verem como que isso já desde aquela época já estava fermentando nos Estados Unidos. Né? Então, está aí na capa da revista e a gente traduziu aí da seguinte forma: A Destra de Deus. Conheça Ralph Reed, a sua coalizão cristã está numa cruzada para assumir o controle da política dos Estados Unidos. E está funcionando, tá? Está conseguindo. Então, veja, naquela época, em 1995, eles já estavam indo para cima para tentar dominar toda a política americana. E isso é um perigo. Política e religião não podem caminhar juntas. Foi assim que começou ou que surgiu a perseguição lá no velho continente, na Europa, não é? Quando a política e a religião se deram as mãos. E aí os Estados Unidos, infelizmente, está caminhando para isso aí. E agora vamos aqui falar de mais algumas coisas. Um outro lance aí, né? Nós estamos respondendo a pergunta: como que os Estados Unidos deixaram de ser o país que ia defender toda a liberdade e tal, para no futuro breve chegar no ponto de se tornar um país intolerante? O que que aconteceu? Como que eles se aproximaram tanto de Roma, assim, para copiar o exemplo de Roma?
Então está aí. Esse aí é mais um ponto. Nós chamamos de ecumenismo, esse movimento de união de igrejas, né? É uma estratégia de atração utilizada por Roma, que enfatiza só as semelhanças, mas ignora as diferenças com os protestantes. Então, é uma sedução muito grande essa questão de vamos nos unir, vamos nos unir. E é lógico que nós somos a favor da união, mas a união é dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos de Deus, e não fora dos ensinamentos. Então tem aí um documento de 1994, evangélicos e católicos juntos, evangélicos e católicos juntos. Então é só um exemplo aí. E tem muitos exemplos, né? Eu não sei quem acompanhou aí, quem conhece, mas esse pastor que está aí na tela, são dois pastores, na verdade, né? Duas fotos. O Tony Palmer, ele em 2014, ele participou de um culto aí junto com esse pastor que está aí embaixo também, o Kenneth Copeland, e ele anunciou nesse culto que a reforma protestante tinha acabado, que agora não havia razão nenhuma mais para ter reforma protestante e que todos os protestantes deveriam se unir novamente com Roma. Inclusive, ele era amigo pessoal do Papa Francisco, gravou um vídeo com o Papa Francisco, né, o bispo de Roma, onde o Papa fez um apelo para que os protestantes se unissem novamente com Roma. Ora, eu repito, eu não tenho nada contra a união, desde que a união seja feita baseado nos princípios da palavra de Deus. E aí é um problema, porque Roma não mudou, né? Roma mudou só na fachada, mas na essência continua a mesma. E os protestantes é que mudaram, né? Antes, eles protestavam justamente contra as doutrinas erradas que tinham em Roma. E agora parece que pararam de protestar. Então está aí um exemplo. Então, olha essa aproximação, né? Os Estados Unidos, os protestantes estão assim muito próximos de Roma. E embaixo aí vocês têm o pastor Kenneth Copeland, do Texas, recebendo o enviado especial do Vaticano em 2017 e abraçando ele aí e como exemplo, né, de união. Lembrando que 2017 foi exatamente o ano que a Reforma Protestante completaria 500 anos, desde que Martinho Lutero pregou aquelas 95 teses de justificação pela fé lá na Catedral de Wittenberg. Né? Então, 500 anos. Então, foi no momento em que era para comemorar o protestantismo, então nós tivemos esses eventos todos acontecendo aí. Um outro exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, esse outro líder religioso protestante, ele escreveu esses dois livros aí, entre outros, que eu menciono para vocês aí. O Peter Leithart, ele escreveu Em Defesa de Constantino, ou seja, justamente defendendo o imperador que aproximou a igreja e o Estado, que uniu a igreja e a política naquela época, impondo inclusive uma lei dominical. E aí nesse livro ele está defendendo justamente o imperador Constantino que fez isso. E depois, em 2016, ele escreveu esse outro livro aí, O Fim do Protestantismo, perseguindo a unidade numa igreja fragmentada. Então vejam, líderes protestantes pedindo para o protestantismo acabar e dizendo que deve se voltar para Roma. Ora, será que isso não é a profecia se cumprindo diante de nossos olhos? Os Estados Unidos, ícone protestante do mundo, se tornando parecido, semelhante com o poder papal, né, o poder da primeira besta. Agora aqui, uma curiosidade para vocês. Eu não sei quem de vocês conhece esse homem. Ele foi um ex-jesuíta. Lembrando que o atual bispo de Roma é jesuíta, né? Papa Francisco. Alberto Rivera, ele foi jesuíta e ele acabou abandonando o catolicismo e, claro, a ordem jesuíta, porque ele se tornou um protestante. Ele percebeu que a palavra de Deus deve estar em primeiro lugar e ele acabou se tornando um protestante. E ele acabou contando uma coisa interessante. Ele diz assim que quando ele era jesuíta, ele foi avisado, então veja, ele ainda era jesuíta. Ele foi avisado de um sinal secreto que foi dado para os jesuítas, o qual revelaria
a anulação do protestantismo nos Estados Unidos. Ou seja, ia preparar os Estados Unidos para assinar uma concordata entre os Estados Unidos e a Igreja Católica, né, o Vaticano. Então, o que é isso aqui? Que sinal que era esse? O sinal era o seguinte: quando um presidente norte-americano fizesse o juramento de posse em frente, olhando de frente para o obelisco lá em Washington, então esse era o sinal. Ali, o protestantismo norte-americano teria sido anulado, né? E logo em seguida, os Estados Unidos assinariam uma concordata com o Vaticano. Concordata para o quê? Para estabelecer relações diplomáticas, certo? Então, isso aconteceu quando? Olha, isso aconteceu em 20 de janeiro de 1981. Interessante isso. Quem foi o presidente que fez isso? Foi o presidente Ronald Reagan. Quando ele assumiu na cerimônia de posse, né, nessa data aí, ele foi o primeiro presidente norte-americano a fazer o juramento de posse justamente voltado para o obelisco, esse monumento que você tem aí, né, bem alto, comprido lá na frente, que fica lá em Washington. Todos os presidentes anteriores faziam juramento de posse do outro lado, ali nas avenidas ali de Washington. Então, a partir de Ronald Reagan, eles começaram a fazer o juramento de posse voltado para o obelisco. E vocês sabem que o obelisco é um símbolo pagão, né, de adoração ao sol. Então, esse foi um sinal dado por Roma, de que quando acontecesse isso, o protestantismo teria sido anulado nos Estados Unidos, a ponto de os Estados Unidos logo mais assinar uma concordata e voltar a ter relações diplomáticas com o Vaticano. E foi o que aconteceu. Foi exatamente no primeiro governo de Ronald Reagan que isso aconteceu. Um ano e meio depois, ele visitou o Papa João Paulo II lá no Vaticano, vocês estão vendo a imagem aí, né, na metade de 82, do ano de 82, e mais um ano e meio depois foi assinada a tão esperada concordata. Os Estados Unidos e o Vaticano novamente dando as mãos e voltando a ter relações diplomáticas. Eles tinham ficado 117 anos sem relações diplomáticas, desde a época em que tinham sido cortadas essas relações, né? E agora foi novamente estabelecido. No dia seguinte, no dia 11 de janeiro, o New York Times, que é o principal jornal americano, colocou isso na sua capa aí, como vocês estão vendo, dizendo que o Vaticano restaurou os seus laços completos com os Estados Unidos após 117 anos. Então tá aí o registro histórico, né? Então, olha a aproximação aí. E esse foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos enviado para o Vaticano em 1984, William Wilson, ok? Curiosidade aí para vocês. Muito bem, nós estamos terminando nosso estudo aqui e só para vocês saberem, essa foto aí é do ano 2008, quando o então Papa Bento XVI visitou a Casa Branca e o presidente na época era o George Bush, filho. A esposa do George Bush, Laura Bush, né, está aí beijando a mão do Papa como sinal de submissão. Então, a informação que eu coloquei na tela aí para vocês saberem, que já aconteceram 29 encontros entre presidentes dos Estados Unidos e líderes do Vaticano, né, os papas. 29 na história, 29 encontros. Eu tenho todos eles registrados aí. E 9 desses encontros ocorreram dentro dos Estados Unidos. Ou seja, o bispo de Roma da época, né, de cada época, visitou os Estados Unidos e foram 9 ao todo. E dessas 9 vezes, 3 vezes foram na própria Casa Branca. Uma essa que vocês estão vendo na foto aí, né? Teve mais 2. Uma, inclusive, com o Papa Francisco também. E aqui, a última foto que eu queria mostrar, né? Esse Papa atual, Papa Francisco, foi o primeiro a ser recebido no Congresso americano em 2015. Nunca um bispo católico tinha sido recebido dentro do Congresso americano, né? Um país protestante que surgiu para defender a liberdade e fugir lá do velho continente. Agora já não é irreconhecível, não é mais o mesmo, não é? E 2015 aconteceu isso em setembro e mostra como que as coisas estão caminhando,
né? Isso foi em 2015, já vai fazer quase 5 anos que aconteceu isso. Muito bem, nós terminamos aqui então o nosso estudo de hoje e nós paramos aqui. E eu queria convidar você para o próximo estudo, porque nós vamos ver agora os versos 15 a 18 de Apocalipse 13. E você não pode perder esses versos. No próximo estudo nós vamos falar sobre a marca da besta, o que é, como vai acontecer, o que que os Estados Unidos têm a ver com isso, né? A besta que surgiu da terra, o que que Roma papal tem a ver com isso, e nós vamos estudar na próxima semana. E eu vou mostrar aqui documentos atuais para você ver em que pé da profecia nós estamos, em que ponto da profecia histórica nós estamos, tá bom? Então não perca aqui o nosso próximo estudo. Obrigado pela sua audiência aqui. Mais uma vez eu agradeço. Hoje nós tivemos aí uns probleminhas técnicos, mas enfim, transmitimos aqui por esse canal. Copie o link, mande para os seus contatos, distribua, divulgue e convide mais pessoas para assistir aqui na próxima semana, tá bom? Que você possa sair daqui hoje com esse pensamento de que as profecias que Deus deu para nós, deixou para nós, não foram para nos trazer medo e nem para simplesmente matar nossa curiosidade. Elas foram dadas com um propósito, para que a gente tenha fé no Filho de Deus. Eu vos digo antes que aconteça, disse Jesus, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. É o Deus que dirige a história. É esse Deus que nós servimos. Então, eu convido você a adorar esse Deus, seguir a Jesus, e eu convido você a confiar e estudar na palavra de Deus, nessas profecias maravilhosas, que mostram que esse mundo muito em breve vai acabar e que Jesus vai voltar a essa terra. E nós devemos estar preparados. Então, não perca agora os últimos estudos que nós temos dessa série, né, os próximos aí, porque nós vamos finalizar e você vai realmente ficar impressionado com tudo que a Bíblia tem para nos dizer. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí aos nossos colaboradores, né, moderadores que estão aí no chat aqui do canal. E muito obrigado a todos também que estão assistindo. Divulgue, né, distribua, copie o link aí, mande para todo mundo, tá bom? Um grande abraço para todos. Encerramos aqui a nossa transmissão. Aqui no, talvez eu perguntaria aqui no Zoom, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto aqui? Ok, nós estamos à disposição. Eu sei que tem muita gente que me procura depois, enfim, a gente está à disposição aí. Foi um prazer receber todos vocês. Uma boa noite e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, próximo estudo.